Bom Dia Rio Branco. Oferecimento Fogás. Botijões menores, econômicos e convenientes. Olá, muito bom dia. No Acre são 6 horas mais 2 minutos. Já está no ar mais um Bom Dia Rio Branco. Hoje, terça-feira, 7 de junho de 2016. Para você que acorda cedo e acompanha todas as manhãs o Bom Dia Rio Branco aqui na TV Rio Branco, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Você que está saindo do seu plantão agora ou você que já está acordando para ir trabalhar. Uma ótima terça-feira, uma terça-feira bastante produtiva e quero mandar um bom dia também especial para você que acorda cedo, aí no meio da madrugada, pessoal lá do Mercado do Bosque, que acordam cedo para fazer o café, o bolo, a tapioca e já estão ali trabalhando desde cedo. Também as salgadeiras, os padeiros, enfim. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Vamos juntos até às 7 da manhã. Eu, Tião Silva, juntamente com o Jota Guimarães. Bom dia, Jota. Muito bom dia, Tião. Bom dia também para você que trabalhou a noite inteira e está saindo do plantão agora. O caso dos enfermeiros, o pessoal da saúde, por exemplo, ali no pronto-socorro, ô Tião, é que faz a sintonia da gente logo cedinho. Logo já põe aqui no Bom Dia Rio Branco, fazendo uma ótima escolha para começar muito bem o seu dia com as informações que faz a diferença no decorrer do dia. Hoje, terça-feira, 7 de junho de 2016. O Bom Dia Rio Branco está começando e confira agora os principais destaques da edição de hoje. Nesta terça-feira você vai ver que irmãos foram mortos a golpes de faca. Esse crime brutal e duplo homicídio aconteceu ali na região do Panorama. E mais, falta de tolerância de tempo limite para permanecer nos estacionamentos rotativos de Rio Branco tem revoltado o motorista. Oficial do Corpo de Bombeiros tem caminhonete levada por assaltantes. Esse crime aconteceu na madrugada, na noite de sábado, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você. E um mistério para a polícia acreana. O que aconteceu com um casal que desapareceu? O carro foi encontrado e já faz 5 dias, que Sirleide e Arnaldo estão desaparecidos. Rapaz de 22 anos é morto a faca no Calafate. E daqui a pouquinho você vai ter mais informações de como a polícia está trabalhando para elucidar mais esse crime em Rio Branco. Terça-feira, 7 de junho, esses são os nossos destaques e o Bom Dia Rio Branco está no ar. A gente volta já com essas e outras informações. No Acre são 6 horas mais 5 minutos. Já estamos de volta em definitivo com o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, 7 de junho. Agradecendo desde já a sua audiência, a sua companhia e relembrando todas as matérias que serão exibidas no Bom Dia Rio Branco de hoje. Você pode revê-las acessando o nosso portal na internet www.oriobranco.net. Relembrando ainda que o jornal O Rio Branco já está nas bancas desde as 5 da manhã. Muito bem, irmãos são mortos a golpe de facão e os corpos são encontrados juntos. Uma história macabra que você confere agora na narração do repórter Paulo Roberto. A polícia segue sem qualquer informações sobre os homicídios registrados na madrugada de segunda-feira passada nessa residência localizada no conjunto Eldorado 2, região do Panorama, onde os irmãos Augusto Gersine Almeida do Nascimento, 36, e Jefferson Almeida do Nascimento, 26 anos, foram mortos com vários golpes de teçado e faca. Segundo informações, eram amigos, eles frequentavam a casa aqui com frequência, alguns deles aí, e inclusive a gente está encontrando essa dificuldade aí por conta de nomes, mas a gente está fazendo um levantamento, ver se a gente consegue chegar pelo menos ao primeiro autor. O primeiro corpo, que estava na sala, tinha aproximadamente 7 perfurações nas costas, e na região da face e pescoço, profundos cortes. Os corpos foram encontrados um dentro de casa e o outro no quintal. A residência pertencia a Augusto Nascimento,
Uma irmã das vítimas tinha pouquíssimas informações sobre as mortes. Segundo ela, a última vez que falou com um dos irmãos foi no sábado passado. Quem está bebendo, a gente não sabe com quem se mistura, né? Então, a gente não pode dizer se eles fizeram alguma coisa ou se eles deviam alguma coisa. Porque quem vive nessa vida de bebedeira e de se juntar com quem a gente não conhece, família não tem informação nenhuma. A última informação que a família tem é quando acontece um negócio desse. A gente só vai saber quando tem alguma coisa errada, quando acontece isso, né? Então, a gente não sabe se foi droga, se foi só por cachaça, se queriam roubar, ninguém tem informação de nada. Ela informou que Augusto Nascimento e Jefferson não tinham inimigos, mas algo deve ter ocorrido envolvendo as pessoas que estavam na casa e que resultou nas mortes. Os corpos foram descobertos por familiares no início da manhã de segunda-feira. Tudo porque uma das vítimas teria atrasado o horário de saída para o trabalho. 10 horas minha mãe ligou pro meu irmão, o que está lá no fundo do quintal, o Jefferson, e falou para ele assim que era para ele ir para casa. Ele falou assim, tá mãe, eu vou, 5 horas da manhã eu vou, porque hoje cedo ele tinha que estar na firma, né? Aí a mãe falou, meu filho vem. Quando foi hoje cedo, eu falei, mãe, ele veio? E a mãe falou assim, não, minha filha, ele não veio. Aí eu peguei e falei assim, deve que dormiram e passou da hora, né? E ele vai perder serviço hoje. É a única coisa que a gente sabe é que eles passaram um dia ontem assistindo o jogo, bebendo, e tinha gente que também não é dessa rua. Pessoas também que a gente não conhece. Então a gente não pode botar dedo e apontar e nem dizer nada, a não ser que aconteceu uma tragédia, só isso. Daí, são mais 2 corpos que ficaram estendidos ao solo. E a família, com certeza, deve estar sentindo muito a morte desses 2. Existe a informação e querem dizer que os 2 teriam um matado o outro. Mas como é que pode acontecer um negócio desse, né, Guimarães? Um estava na sala, o outro no fundo do quintal, ambos com o pescoço ali, na linguagem popular, degolados. E cabe à polícia agora esclarecer. O fato é que a irmã das vítimas diz e reconhece que eles eram usuários de produto entorpecente e tinham outras pessoas. E essas pessoas foram para onde, né, depois do crime? Pois é, mais um mistério para a polícia acreana ter que desvendar. 2 irmãos mortos de maneira trágica, a golpes de facão, dentro da própria residência onde moravam, depois de uma tarde de bebedeira em companhia de amigos que a própria família não sabe nem quem são. Esses são os elementos de uma cena do crime. Um corpo dentro de casa e outro no fundo do quintal. Provavelmente, o que foi morto no fundo do quintal ainda teria tido chance de tentar reagir, mas, lamentavelmente, assim como o irmão mais velho, acabou tendo a vida ceifada. E aí? O que pode ter acontecido dentro daquela casa? É o que a gente espera que a polícia nos diga em pouco tempo. Assim como tem elucidado casos em prazos bem curtos, que esse aqui também seja mais um, para que a família, pelo menos, tenha o direito de saber o que aconteceu. São 6 horas mais 10 minutos. Vamos falar agora dos estacionamentos rotativos ali no centro de Rio Branco. Os usuários desse serviço estão reclamando muito pela falta de tempo. A tolerância, segundo eles, é muito curta. E se você tirou ali um ticket para permanecer 30 minutos, passou ali poucos minutos e você não retornou para renovar ali o seu estacionamento, vamos dizer assim, e, consequentemente, você já é multado. Quem tem os detalhes é o J. Guimarães. Esse motorista alega que tinha acabado de parar o carro quando a moça que fiscaliza o tempo de permanência no estacionamento rotativo já chegou lhe aplicando a advertência de multa. Fui só na farmácia comprar um remédio, cheguei e já estava aqui no carro, né? Disse que tem 15 minutos de tolerância, não é isso? É verdade? É, aqui, eu tentei provar para ela que eu estava só na farmácia aqui, comprando um remédio, né? Porque eu acho que não precisa estacionar, pagar para estacionar para comprar um remédio na farmácia. Demorou para descer aí na calçada e voltar? Foi só aqui na farmácia aqui. Só pegar. Acho que no máximo 10 minutos, 8 a 10 minutos. As pessoas reclamam que, mesmo se tratando de um espaço público, não existe tempo limite de tolerância para elas parar o carro na área demarcada pelo estacionamento rotativo. O carro desse senhor foi notificado com a esposa dentro, enquanto ele se dirigia à máquina mais próxima para efetuar o pagamento do estacionamento. Desrespeitado no último, né? Porque o condutor é obrigado a deixar o carro aqui e ir atrás de outra máquina no outro lugar, e o tempo que ele vai lá atrás para fazer o pagamento é o tempo que ele é multado. Para confirmar a reclamação do motorista, que preferiu não se identificar,
paramos o carro no mesmo lugar que o dele foi multado. 2 minutos depois, tempo insuficiente para o motorista ir até a máquina fazer o pagamento, o aviso de multa já foi colocado no para-brisa de nosso carro. Pior, a moça se recusou a dar as devidas explicações sobre a existência ou não de tempo de tolerância para a permanência no carro estacionado no local. Ela também não quis ensinar qual o procedimento legal para pagamento do estacionamento naquele momento, de forma que evitasse a possível multa de trânsito. Não, tô falando, Deixa E você não pode me filmar sem eu estar autorizado. Tu é um agente público, pode sim. Ó, nós estávamos com 2 minutos dentro do carro, que todo mundo reclama, que mal o carro encosta e já chega a notinha. Tá aqui, ó. E segundo a moça, não existe tempo de tolerância, é só para tu parar e descer do carro. Tu não pode encostar o carro. O estacionamento rotativo foi criado através de uma lei aprovada pelos vereadores de Rio Branco, na intenção de evitar a ocupação do espaço público por muito tempo no centro da cidade. Segundo a empresa que gerencia o sistema em Rio Branco, a lei que criou o sistema do estacionamento rotativo não estabelece prazo de carência para o motorista parar. Mas, a partir do momento que ele recebe aquela notificaçãozinha, aí sim ele teria o prazo de até 10 minutos para ir até o parquímetro e registrar que o carro está estacionado naquele local. Sendo assim, não há mais motivo para a RB Trans vir e confirmar a multa. A pessoa estacionou, ele já tem que ativar o ticket para a utilização da vaga. Tem 10 minutos para fazer isso. Se for notificado por uma das monitoras ou um agente de trânsito que ele está sem ticket. Então ele deve procurar um parquímetro, utilizar o aplicativo, que é bastante útil, é uma ferramenta muito importante nesse mecanismo, né? Os aplicativos são gratuitos, você baixa na rede para utilizar o rotativo, ou uma das monitoras que estão circulando por aí. Então ele abona, ativa o ticket nesse período de 10 minutos e esse aviso de irregularidade é imediatamente cancelado. Essa é a lei estritamente como está ao pé da letra. Vamos. São 6 horas mais 14 minutos. O que fica bem claro nisso tudo, a gente sabe, a gente reconhece que o estacionamento ali no centro da cidade mudou bastante. Hoje é mais fácil você estacionar ali na região dos bancos, porque realmente existe esse estacionamento para controlar. Agora, a empresa tem que justificar como é que ela calcula e como é que ela avalia, vamos dizer assim, o período em que o motorista chegou no estacionamento e se dirigiu até a máquina. Não tem como. Bem, nesse caso aí, Tião, a reclamação maior, e fica ali bem em frente ao prédio Azul Piscina, onde a gente gravou essas imagens, é de que o parquímetro, aquela máquina dali, está quebrada. Então o motorista estaciona e tem que vir até em frente à Oca para fazer o registro lá. Quando ele volta nesse percurso aí, ele gastou em torno de 5, 10, 8 minutos, já foi multado. Porque não existe essa tolerância, esse tempo de tolerância para, a partir do momento que eu estacione, eu possa ter um tempo até chegar ao parquímetro e voltar. Outro detalhe, gente que encosta ali e fica esperando alguém embarcar. Naquele momento já é multado. Houve o caso de uma senhora idosa que a filha vinha trazendo ela lá da loja e o filho ficou aguardando ali, estacionou. Quando parou o carro, a moça já chegou e já aplicou a multa. Eu tenho um pensamento muito pessoal sobre isso. Inclusive, conversei ontem à tarde com o meu amigo Henrique Borges, que é o gerente da empresa que ganhou a licitação para operar ali o sistema, e falei isso para ele. Ele até concordou, mas dizendo que tudo é uma questão de lei. Por exemplo, se o estacionamento no centro da cidade é público, é uma lateral de uma via pública, que eu já pago todos os meus impostos do veículo para ter ele circulando, eu teria por direito o direito também de utilizar aquele espaço. Não posso passar o dia inteiro ocupando aquele espaço ali, como muitos faziam antigamente, que trabalhavam no centro, deixavam o carro ali e só ia pegar 8, 5 da tarde quando ia embora. Isso aí eu não posso. Mas, por se tratar de um espaço público, qualquer cidadão deveria ter o direito também de utilizar ele por certo período. Eu acredito que, não sou especialista nisso, mas sou um motorista,
que o correto seria você ter no mínimo 1 hora para ficar com o carro estacionado ali. A partir da segunda hora que estivesse com o carro estacionado, aí sim era que você teria que pagar ou então retirar do local. É um direito de todos poder estacionar, porque a gente já paga os impostos para poder ter um carro, para poder utilizar um carro. Essa é a minha opinião pessoal. E o meu amigo Henrique Borges deixou bem claro. Jota, então a falha está na lei que aprovou a Zona Azul, o chamado estacionamento rotativo em Rio Branco, que deveria ter visto isso. Se o estacionamento é público e é para todos, então que todos tenham direito a utilizar ele gratuitamente, não se apossar dele o dia inteiro. Aí todo mundo teria que ter um tempo de tolerância, no mínimo de 1 hora, para deixar o carro estacionado. É uma opinião que a gente chegou a discutir até com a empresa ontem. E a gente agora quer saber a sua. Qual é a sua opinião em relação a isso? Melhorou o estacionamento no centro de Rio Branco? Sem dúvida, melhorou e muito. Foi muito bem acertada essa decisão? Foi. Foi sim, não tem como negar. Hoje a gente tem espaço para estacionar no centro e não é tão caro. Mas a gente tem que ver alguns detalhes de aperfeiçoamento para melhor qualidade do funcionamento do sistema. E você, que estaciona ali, o que pensa de tudo isso? Não é, Tião? É isso mesmo, Guimarães. E um outro problema que é detectado e que a gente que tem carro, que é motorista, a gente fica revoltado muitas vezes, é o fato de você pagar o estacionamento, como bem disse o Guimarães, em um local que é público, é cobrado por esse serviço, e se você tem o seu veículo roubado ou danificado, a empresa que recolhe ali os valores não se responsabiliza pelos seus prejuízos. Um outro problema que eu faço igual o J. Guimarães, detectei e não me sinto confortável, é o fato de você pagar o estacionamento para a empresa e muitas vezes os flanelinhas ainda também querem receber. E aí, para quem realmente deve ser pago? Para o flanelinha, a lei faculta que deve ser pago para os agentes, para aquelas moças que ficam ali na fiscalização. Mas aí depois pode vir um prejuízo muito maior. São 6 horas mais 19 minutos. É a sua participação, a sua opinião que nós queremos ouvir agora. 99999-8066. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É Maria José. Você fala de onde, Maria José? Da Cadeia Velha. Muito obrigado pela participação. Bom dia para todo o pessoal do Cadeia Velha que acompanha o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira. Você acompanhou aí a matéria? O que você acha desse estacionamento, dessa zona azul que foi implantada no centro de Rio Branco? Eu acho muito errado. Para mim é até uma palhaçada, porque isso aí é um meio de ganhar dinheiro, porque as pessoas têm que trabalhar, em algum lugar tem que deixar o carro. Tem que entrar na loja, tem que entrar no supermercado com o carro nas costas, porque não pode deixar naquele canto. Deixa os flanelinhas cuidar, que eles precisam de um emprego, de um trabalho, de um dinheiro, para eles não andar na rua roubando. Para que isso aí, se é do marginal está roubando caixa eletrônico, derrube isso aí. Para que nunca teve isso aí? Eu tenho 70 anos em Rio Branco. E nunca teve esse negócio aí. Agora em todo canto tem. Meu filho está multado em R$500 porque trabalha na Oi e deixou o carro dele e foi trabalhar. Não sabia, foi trabalhar no carro da firma. E quando chegou aqui na minha casa ontem, ele ainda nem sabe. R$570 de multa porque deixou na frente, perto de um negócio desse aí. Tem que desmanchar isso aí, isso é um meio de ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro de outras maneiras, trabalhando, como todo mundo paga os seus impostos. Todo mundo paga, olha ali perto da Oca, briga uma flanelinha, aquelas mulheres. Elas vão ficar apanhando ali também, porque elas não têm educação. Então tem que acabar com isso aí, meu irmão. Isso aí não vale a pena. A direção tem que ver, isso aí não pode existir, que todo mundo tem um carro, todo mundo tem que estacionar. Então, ninguém sabe quantos minutos, quantas horas você precisa desse lugar. Então, tem que acabar com isso aí, olha, vai botar uma multa em cima de um carro aí. Isso não pode não, meu irmão. A minha participação é essa, o marginal tem que arrancar isso aí, deixar de estar arrombando caixa eletrônico. Tá certo, Maria José, obrigado pela sua participação. Um outro problema também, Guimarães, diz respeito às vagas reservadas para idosos e para deficientes. Segundo informações, eu não sei se é oficial, eu não posso oficializar e dizer que garantir 100%, mas dizem que o deficiente, ele não paga pelo estacionamento. Já o idoso deve pagar para estacionar. É outro problema também.
Simbora que eu nunca vi deficiente nem idoso dirigindo, muito raramente, o idoso principalmente, que quando ele vai, sempre vai com o neto ou com o filho. É o filho ou o neto novinho quem dirige. Aí bota só a plaquetinha lá na porta do carro e pronto, e está resolvido. Eu acho também que tem alguns fatos aí, alguns pontos que precisam sim ser revisto, mas vamos deixar para que a opinião sobre esse assunto seja emitida pelo nosso telespectador. Alô, bom dia. Bom dia. Eu falo com quem, por gentileza? Com Valdemar de Farias. Valdemar, tudo bem? Qual é a tua opinião em relação a isso, Valdemar? Rapaz, eu só acredito que aquele ali foi um meio para ganhar mais dinheiro. E aquele ali, porque a gente estaciona ali, quando a gente vai dirigir uma máquina daquela, a gente já é multado. E esse não tem tempo nenhum para a gente poder ir lá, ele não deu uma tolerância nenhuma, zero a tolerância. A minha opinião é essa. Se eles deixarem de roubar, eles ganham dinheiro, mas eles continuam roubando. Tanto eles roubam de uma maneira como roubam de outra. Porque esse negócio aí é crítico, esse negócio aí. Ó. E só vejo o rombo ele quer trabalhar o rombo com nossos tributos, multando. Ele coloca desemboscada por tudo quanto é canto, meu irmão. Isso está difícil o negócio aqui em Rio Branco para dirigir. Eu prefiro, às vezes, ir de 11% para poder não estacionar nesse estacionamento deles aí, ó. Certo, Valdemar, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Agora são 6 horas e mais 23 minutos em Rio Branco. Nós estamos com Bom Dia Rio Branco no ar, aqui pelo canal 8 SBT TV Rio Branco. E o tema de hoje, abordando com os telespectadores, é a respeito da demarcação do estacionamento rotativo, a chamada Zona Azul, que está completando 2 anos de implantação em Rio Branco e que há alguns questionamentos nos modos operantes de funcionamento na cobrança daquele sistema. Embora todos reconheçam que a implantação do sistema houve sim aí uma melhoria na questão do espaço público, na organização do espaço público, vindo até a sobrar espaço para você estacionar, coisa que antes era bem mais difícil você encontrar. Agora nós temos um detalhe, se o estacionamento rotativo foi criado para poder evitar que a pessoa que trabalha no centro passe o dia inteiro ocupando o espaço público que é de todos, a gente poderia também já ver no plano diretor da cidade a obrigatoriedade da repartição do órgão público ou particular já ter também seu próprio estacionamento para oferecer aos seus servidores. É um direito, porque a lei trabalhista diz que a empresa tem que oferecer condições de trabalho aos seus servidores e acesso ao trabalho. O estacionamento poderia ser enquadrado como um dos pontos de acesso ao trabalho. São 6 horas mais 24 minutos, você continua ligando, continua participando. Estamos ao vivo aqui com Bom Dia Rio Branco, aqui na TV Rio Branco, canal 8 SBT. Já temos mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Com José aqui da Sobral. José da Sobral, obrigado pela participação. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira. José, o que você acha desse estacionamento, dessa zona aí de cobrança, a chamada Zona Azul, que foi implantada no centro de Rio Branco? Eu acho um desrespeito com a população, e principalmente nós que elegemos nossos vereadores, e através deles que são aprovadas as leis municipais, e infelizmente temos no nosso município vereadores que aprovam a lei como essa. Pagamos todos os nossos impostos, e se você chega do centro, eu que estou trabalhando no centro agora, quando o carro para, você vê mais de 5, 6 agentes de trânsito para vir multar os carros. Enquanto nossos bairros, principalmente as periferias de Rio Branco, estão abandonadas, sendo dominadas pelos os malandros, pelas pessoas que estão roubando todos os dias, assaltando, e você não encontra muitas vezes a quem socorrer. Mas quando você para o seu carro no centro, já vem 3, 4 agentes multar. E eu estou ali no centro todo dia, a gente vê ali, quando ali nem a pessoa puxar o freio de mão do carro já está sendo multado. Então, de respeito com a população, infelizmente, os nossos governantes que estão aí trabalharam para que cada dia a situação fique mais difícil para o trabalhador, e infelizmente a nossa indignação é essa, é o de respeito com o usuário dos espaços públicos, que a gente não tem, e muito menos não tem segurança. Então essa é a minha opinião, e principalmente os vereadores que foram eleitos para defender o povo, colocaram infelizmente mais conta do trabalhador pagar. Tá certo, José, obrigado pela sua participação. Ligue, participe sempre que puder. Você que está em casa também pode dar aqui sua opinião. Agora, J. Guimarães, eu te pergunto,
Você foi notificado ali no momento em que ia até o parquímetro para tirar o ticket e registrar o seu carro estacionado. Como é que ficou a situação? Teve que pagar aqueles R$5? Vai pagar. O motorista aqui do Complexo Rio Branco vai ter que pagar. E a gente fez isso para ver se realmente o que os motoristas estavam se queixando tinha veracidade. E o que se comprovou é exatamente. Na verdade, nós chegamos a ficar dentro do carro e paramos. Quando paramos, já sentimos quando alguém bateu no para-brisa do carro. Que olhamos, já era o papelzinho. A moça já soltou o papelzinho, foi embora e pronto, colocou lá. E sequer ela explicou, não, corra lá no parquímetro, que é aquela máquina, faça o pagamento lá, digite a placa do carro, que aí é suspenso automaticamente aqui, o senhor já não vai ter a multa consolidada pela RB Trans. Nem isso ela quis explicar. Eu vim saber que poderia funcionar dessa maneira depois que eu fui conversar com o próprio gerente da empresa, já diante do que registramos em situação de flagrante ali. Agora, tem um detalhe, viu? Tem um detalhe bem claro aqui que é interessante a gente colocar. Boa parte dessas máquinas estão quebradas. A empresa reclama que são os próprios flanelinhas quem destrói. E isso ainda causa um outro problema, tá entendendo? Que é você encontrar a máquina funcionando para poder fazer lá o registro. E também, a operacionalidade do sistema é simples, mas muito rio-branquense ainda tem dificuldade. Eu cheguei a conversar com uma psicóloga e ela me disse que preferia estacionar lá no local longe, até pagando em um estacionamento particular, do que se arriscar a mexer naquela maquinazinha ali que ela nunca tinha aprendido e nem ia aprender. É isso, Tião. São 6 horas mais 28 minutos. Temos mais uma participação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? O Ronaldo Vanderlei Dantas. Ronaldo do Vanderlei Dantas. O que você acha da Zona Azul, Ronaldo? Rapaz, você já viu falar numa sacanagem? É essa que está acontecendo, tá entendendo? Eu fui estacionar aí perto aí no centro, aí cheguei pra moça, perguntei se ela tinha uma moeda que eu não tinha, ela disse que não. Ela disse que eu fosse até a casa lotérica para trocar R$2, e eu fui. Quando eu voltei, ela já tinha chamado o Ceatran e o Ceatran me autuou, tá entendendo? A multa chega a 80 e poucos reais, a multa, tá entendendo? Então eu acho isso uma sacanagem. Sabe por quê? É porque na nossa cidade nós não tem governo, nós não tem prefeito, nós não tem deputado estadual, nós não tem deputado federal, nós não tem vereadores, está tudo entregue às baratas, está uma bagunça na nossa cidade, tá entendendo? E isso que vai acontecer, e isso ninguém olha, tá entendendo? Um tempo aí atrás chegou aí uma empresa, tá entendendo? Aí de sei lá do que aí, desses radar, tá entendendo? Enricou, tá entendendo? Foi embora, ninguém falou nada. Agora chega mais outra sacanagem dessa aí, tá entendendo? Pra nós. Isso aí não para e é o que vai acontecer. Vai ver se um deputado chega num negócio desse aí, quer ser multado, o prefeito, o governador, eu duvido. Só vai para os pobres, tá entendendo? Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Tá certo, com a participação do Ronaldo do Vanderlei Dantas, nós encerramos as participações dessa terça-feira, agradecendo você que ligou, você que deu a sua opinião e você que não conseguiu ligar. Numa outra oportunidade, a gente quer recordar que a sua opinião é sempre muito importante aqui no Bom Dia Rio Branco. Uma ótima terça. E vamos dando continuidade ao Bom Dia Rio Branco de hoje, né, Guimarães? Exatamente. O oficial do Corpo de Bombeiros é vítima de assalto. Ele foi amarrado, ficou pelo menos cerca de 1 hora amordaçado, enquanto os bandidos fugiu levando uma caminhonete da vítima. Vamos acompanhar agora os detalhes? O comando do Corpo de Bombeiros do Estado, por intermédio da sua assessoria de imprensa, se pronunciou a respeito do episódio envolvendo um coronel da corporação que foi feito refém e teve sua caminhonete roubada durante um assalto, que foi vítima na noite do sábado passado, quando mesmo saía de um arraial na Cidade do Povo. Infelizmente ocorreu com um militar nosso, né, que foi vítima de um assalto, de uma abordagem por miliantes na Cidade do Povo, onde eles levaram, infelizmente, uma caminhonete desse militar e que agora nós estamos em busca de recuperá-la e também aplicar a devida punição aos praticantes desse crime. De acordo com informações repassadas pela assessoria, o oficial foi rendido por 3 elementos quando deixava a festa junina na Cidade do Povo. Foi amarrado, agredido e levado para um ramal no Panorama, onde foi deixado pelos assaltantes. Foram 3 elementos que abordaram o nosso militar
e daí eles levaram ele para um local ignorado, que seria o ramal do Panorama, né? Ele foi agredido uma única vez, além da agressão psicológica que sofreu também, da mesma maneira. Então lá no local ele foi largado, amarrado, amordaçado, né, e vendado também, e daí, depois que os miliantes saíram, ele conseguiu se desvencilhar das suas amarraduras, pedindo ajuda à população no local, e depois a Polícia Militar teve prontamente lá para poder tomar de conta de todo o caso. O caso vem sendo investigado pela polícia por intermédio da Delegacia Anti-Assalto, mas até a tarde de segunda-feira, o veículo do coronel levado pelos bandidos ainda não havia sido localizado. Há todo um trabalho policial a ser realizado, né, e esperando que eles logrem êxito. Evidentemente, confiamos na nossa Polícia Militar, confiamos na Polícia Civil, bem como todas as forças de segurança do nosso Estado, e que dará uma pronta resposta à sociedade e a nós militares. E mais uma vítima da violência em Rio Branco, do assalto. Ele teve a caminhonete roubada, foi amordaçado ali no ramal do Panorama. E a gente espera que a polícia consiga recuperar o veículo, né, Guimarães? Para que não fique mais um nas estatísticas aí de caminhonetes roubadas aqui na capital. E é um oficial do Corpo de Bombeiros, a vítima dessa vez. A criminalidade não está escolhendo mais classe social para atacar. Antes, a gente via que as camadas mais vulneráveis socialmente eram que acabavam se tornando presa mais fácil dos assaltantes. Agora, com essa onda de roubo de caminhonetes, aí a violência chegou a um patamar mais alto. 6h33. Ontem completou 5 dias do desaparecimento de uma moça de 19 anos e também do seu companheiro. Você quer saber mais detalhes? Quer saber como isso aconteceu? Então acompanhe aqui o nosso Bom Dia Rio Branco de hoje, dessa terça-feira. Nós temos esses detalhes para você e muitos outros para você que acompanha a nossa programação. Lembrando que estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Rio Branco, Canal 8, SBT, até às 7 da manhã. Temos muitas informações para você. Viu, lembrando, é um mistério isso aí, viu? É um mistério, né, Guimarães? É um mistério que a nossa polícia está empenhada em tentar resolver. Imagina só um casal que sai de casa, um casal não, ele é um ex-companheiro dessa menina. Há uma diferença aí de 44 anos, mas fora a parte esse termo. Ele foi buscar ela para ir fazer um serviço, parece que era uma faxina na casa dele. Daí, o circuito de televisão mostra que eles realmente foram à casa e depois saíram e simplesmente desapareceram. O carro foi encontrado incendiado em um ramal na região do Lago do Amapá. É uma região que era bastante utilizada pelo Esquadrão da Morte para desovar os corpos, vítimas daquele grupo de extermínio que existia dentro da Polícia Militar e também com influências na Polícia Civil aqui no Acre, lá em épocas passadas, 10 anos atrás, 15 anos atrás. E hoje o que se vê? A preocupação da família em tentar, em busca de informação sobre, pelo menos, o que aconteceu, Tião. 6h34, você vai entender mais agora na reportagem de J. Guimarães. O carro do funcionário público aposentado Arnaldo Reis Prachedes, de 63 anos, foi encontrado em um ramal da zona rural de Rio Branco, totalmente queimado. Que fim levou ele a companheira, Railene Ganum da Silva, de 19 anos, é um mistério que intriga a polícia acreana e deixa a família da moça com medo de que algo de mal possa ter acontecido a ela. Eu sei que ele pegou a minha filha e levou, mas eu quero ela de volta. Eu quero ela de volta. Assim como ele levou ela viva, eu quero que ele traga viva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu não creio na justiça aqui da terra, mas de Deus eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Railene saiu de casa na manhã de quinta-feira da semana passada, acompanhada de Arnaldo, e até hoje ainda não voltou. A família afirma que ele teria convencido a moça a entrar no carro mediante uma proposta de trabalho. Ela saiu com o pai do filho dela, né, que ela foi fazer um trabalho, né, na casa dele. Aí daí, então, ele não voltou mais. Parentes e amigos da moça realizaram nesta segunda-feira um ato público para pedir à polícia mais agilidade nas investigações do caso. Nós queremos justiça de Deus, né, e que as autoridades se empenhem mais no caso para dar uma resposta para nós, que ela pode estar viva em algum canto e nós não sabemos, né. Queremos que colhas
ver se arruma umas imagens, que em algum canto ele pode ter passado, tocaram fogo no carro, isso pode ter parado no posto de gasolina, alguma câmera pegou algumas imagens deles. E teve uma mulher que falou que tinha visto o carro e seguido uma moto atrás. A diferença de idade entre Arnaldo e Railene é de 44 anos. Mesmo assim, eles chegaram a viver maritalmente e ela teve um filho dele, hoje com 4 anos de vida. A família afirma que nos últimos 2 anos, a moça vinha evitando qualquer tipo de contato pessoal com o ex-companheiro e só aceitou sair sozinha com ele por causa da promessa de trabalho. Nesta segunda-feira, completou exatamente 5 dias que Railene e o ex-companheiro Arnaldo estão desaparecidos. Inicialmente, a queixa-crime foi registrada aqui, na Delegacia de Proteção à Mulher. Mas, no final da tarde desta segunda-feira, a delegada titular daqui enviou o caso para a DIC, Delegacia de Investigação Criminal. Um mistério. Para onde teriam ido o companheiro, no caso o senhor, e a moça que estão desaparecidos também? O carro foi encontrado, né? Totalmente incendiado ali na região do Amapá. E aí os corpos, nem notícia dessas 2 pessoas aí. Tá aí a moça e o senhor que desapareceram. O que você acha disso tudo, hein, Guimarães? Muito misterioso, né? Muito misterioso. Uma diferença de idade de 44 anos, 19 para 63 anos de idade. Era o que ele tinha e o que ela tinha. Pelos cálculos aqui que eu estava fazendo enquanto assistia a reportagem, ela teve esse filho dele, se hoje esse filho tem 4 anos, com 15 anos. É uma relação aí que já dura um bom tempo e que, ultimamente, segundo a família, ela não vinha mais aceitando essa relação com ele. E ele teria ligado minutos antes pedindo para que ela fosse fazer uma faxina na casa dele. E ela costumava ir lá sempre fazer essa faxina, enfim. E teria saído com ele para fazer esse trabalho na casa dele e daí desapareceram. O carro que foi encontrado incendiado faz pouco tempo que ele teria comprado, apenas 3 ou 4 meses antes desse fato. O que aconteceu é um mistério que a polícia também está tentando desvendar. A família alega que a polícia poderia ser mais ágil nessa história, só que é um caso delicado. É um caso delicado. E quando você vê, Tião, a delegada lá da Delegacia de Amparo e Proteção à Mulher encaminhar as investigações para a DIC é uma delegacia especializada. A DIC é a Delegacia de Investigação Criminal. Então, tudo indica que a polícia, nesse primeiro momento, está trabalhando com a hipótese de que tenha ocorrido um sequestro do casal. Por isso que o caso foi enviado para a DIC, Delegacia de Investigações Criminais, cuidar. A gente só espera aí um pronunciamento oficial do delegado que acabou de assumir o caso ontem, talvez no decorrer de hoje, para que possa pelo menos dizer à imprensa e à família qual é a linha de investigação que a polícia segue nesse momento. Mas que é muito misterioso os 2 estão desaparecidos. São 6 horas mais 40 minutos. Vamos mudar de assunto aqui no Bom Dia Rio Branco, vamos falar de política, porque a oposição está em festa. Em festa com a filiação de Osmi Lima ao PSD. Floriano Oliveira. O mais entusiasmado era o senador pelo PSD, Sérgio Petecão. Logo nas primeiras horas de ontem, o ex-deputado constituinte Osmi Lima assinou ficha de filiação no seu partido, que integra o bloco de oposição ao PT. A partir de agora, Osmi garante que tem uma missão a cumprir dentro da oposição. Diz ainda que retornou para sua casa, onde foi realizado politicamente, em especial com o PMDB, que, por sinal, levou até Flaviano Melo para o evento. Eu estou me sentindo bem à vontade. Primeiro que são velhos companheiros do passado, porque o meu passado político foi todo de oposição. Eu apenas estava recentemente na situação. Então aqui são velhos companheiros que eu conheço cada um, a história de cada um deles, as nossas amizades e inimizades durante a política. Então é muito fácil conviver hoje com todos eles. Para nós do PSD, né, que estamos recebendo, tendo o prazer de receber o nosso amigo, né, companheiro Osmi Lima, eu sou suspeito porque sou amigo pessoal, sempre gostei do Osmi.
mesmo quando ele estava lá militando junto com os partidos da Frente Popular, eu sempre tive um respeito muito grande. E quando ele se desligou da Frente Popular, eu pessoalmente fiz questão de ir até a casa do Osmir e fazer esse convite para que ele pudesse vir somar junto conosco. Então, eu estou muito feliz. Nós viemos prestigiar uma filiação de uma pessoa que já militou muito tempo no PMDB e que estava do lado do governo e está vindo para o PSD, que milita no campo da oposição. Então isso é sempre motivo de alegria, porque é um fortalecimento de um partido possivelmente aliado nosso. Analisando a fala de cada orador durante o encontro, ficou claro a intenção de que nutre o senador Petecão no que diz respeito à candidatura única das oposições. Para o deputado Flaviano Melo, do PMDB, as pesquisas de opinião pública devem ser levadas em conta na hora de escolhas desse tipo. Disse ainda que está aberto ao debate. É evidente que dentro dessa discussão, os números de cada um nas pesquisas têm uma importância muito grande, porque todos pensam em ganhar a eleição. E é evidente que sempre tem mais chance quem está melhor classificado nas pesquisas de opinião. É evidente também que nas pesquisas você vê a rejeição que tem. Enfim, dá uma boa orientação para os partidos políticos. Até o mais novo aliado fala em candidatura única no âmbito das oposições. Um ponto polêmico que não se sabe onde vai terminar. O senador Petecão levanta a bandeira da união das oposições. É uma bandeira que eu dizia isso mesmo quando estava na situação, que a oposição, para ganhar essas eleições, precisa necessariamente ter união. Pelo jeito, esse encontro, que reuniu pelo menos 5 partidos, pode ter sido um dos últimos cartuchos nessa tentativa, ou não. Eu acredito e vou tentar construir. Estou feliz, o Osmir vem com esse mesmo sentimento, com essa mesma missão, já conversei com o Osmir sobre isso, e para mim isso é motivo de muita alegria, trazer o Osmir de volta para a nossa casa. O Osmir foi passar uma chuva, estava passando uma chuva numa casa muito ruim, numa casa que agora está entrando água por todo que é lado e agora voltou para o nosso lado. Isso é muito legal. Bem, e pelo jeito parece que estão aprendendo o ABC, porque ontem, por volta das 4 da tarde, iniciou uma reunião lá na chácara da ex-deputada federal Antônia Lúcia com as principais lideranças de oposição no Acre e, segundo informações que chegam até a gente, que o tema central era a discussão de uma candidatura única, a composição já da chapa para que a oposição venha com uma candidatura única. Até alguns pré-candidatos de partidos de oposição já estavam na reunião concordando que havia sim a necessidade, a estratégia de que a disputa para a Prefeitura de Rio Branco fosse feita pela oposição em regime de chapa única. Resta só saber qual foi o desfecho dessa reunião, se chegaram a um entendimento ou se ainda vão voltar a sentar para discutir novamente essa ideia de candidatura única pela oposição. E o fato é que todos os dias eles não se entendem e só se desentendem com relação a essa chapa única que eles querem fazer em Rio Branco e acabam não conseguindo. Na semana passada, o Partido Progressista acabou dizendo que estava fora dessa chapa aí com o PMDB por não poder indicar o vice, no caso, o ex-vereador Alisson Misteng. 6h45, você está no Bom Dia Rio Branco, estamos ao vivo na TV Rio Branco, canal 8 SBT. Um rapaz de 22 anos foi assassinado a facadas, crime que ocorreu no bairro Calafate, e a Polícia Civil investiga o caso. O delegado Odilon Viandelli, titular da 4ª Regional de Segurança Pública, informou na manhã de segunda-feira que a polícia já havia iniciado as investigações para esclarecer os fatos sobre a morte de Anderson dos Santos Teixeira, de 22 anos, assassinado a facadas na noite do domingo passado na rua São Raimundo, no bairro Calafate. Anderson dos Santos foi morto quando estava nessa motocicleta e, segundo a polícia, ele havia pego emprestada com um conhecido para ir deixar um celular na casa de uma pessoa. De acordo com a polícia, a vítima teria sido atacada pelos seus agressores na rua principal do bairro. Ferido, o rapaz ainda tentou fugir, mas foi alcançado e morto. Ainda o pessoal está em campo, né? Não temos uma ideia a priori do que aconteceu. Os fatos se deram ontem à noite e a polícia trabalha para elucidar esse delito.
O delegado adiantou que, mesmo em fase inicial dos depoimentos de pessoas que conheciam a vítima e de algumas testemunhas que presenciaram o crime, a polícia vem trabalhando com várias linhas de investigação, visando esclarecer no tempo mais rápido possível os motivos que levaram ao assassinato de Anderson dos Santos Teixeira, como também identificar e prender o autor ou os autores do homicídio. Tivemos a informação acerca desse fato. A equipe de investigação já está em campo para elucidar quem e possível ou possíveis causas desse homicídio. Testemunhas já estão sendo ouvidas e a polícia, como sempre, conta com o apoio da população para a elucidação desse delito aí, né? Podem ligar no 181, fazer denúncias anônimas aqui na delegacia, que os senhores ajudam muito, sempre ajudaram. São 6 horas mais 47 minutos. Você viu aí mais um homicídio registrado aqui em Rio Branco. É muito homicídio para uma cidade que nem Rio Branco. E nós vamos parar onde? Nós pedimos ajuda a quem? Né? Ao Jaspion, lembra do Jaspion? Eu sou da época do Jaspion, um super-herói. O Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado só pode, porque não tem mais a quem recorrer, infelizmente. Bem, e em Brasília, quem está correndo mesmo são as pessoas, os políticos de alto gabarito, os grandes caciques, que acabaram de ter a prisão solicitada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Olha só a lista. Engloba aqui o Renan Calheiro, presidente do Senado, Romero Jucá, ex-ministro, deputado estadual e que passou aí 12 dias, não foi, como ministro do governo Temer, além de Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara dos Deputados, e ainda tem uma novidade. O ex-presidente José Sarney está aí com um pedido para uso de tornozeleira. Essa eu quero ver. José Sarney com a tornozeleira no joelho, para onde for, tendo os passos rastreados pela polícia como bandido comum nesse Brasil. E o porquê de tudo isso? Simplesmente porque, na visão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, eles estavam intervindo ou tentando, pelo menos, atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Fato que ocorreu lá atrás com o senador, Delcídio do Amaral, e que foi preso. Esperamos que dessa vez esse grupo aqui do PMDB também tenha o mesmo peso e a mesma medida da justiça. É só aguardar o desenrolar do dia dessa terça-feira, que muita coisa vai acontecer em Brasília hoje. 6 horas mais 49 minutos. Você que está querendo fazer um investimento em você mesmo, não pode deixar de aproveitar as promoções e as condições de pagamento que a Autoescola Vitória tem para você. Você fica reclamando, dizendo que não tira a Carteira Nacional de Habilitação porque não tem um cartão de crédito que possa parcelar esse valor? Então, a Autoescola Vitória, pensando nisso, acabou resolvendo parcelar o valor da Carteira Nacional de Habilitação através de nota promissória. É isso mesmo, você pode pagar utilizando nota promissória. 3223-5602. Esse é o telefone da Autoescola Vitória, que tem instrutores capacitados, carros novos e ainda, você que quer adicionar alguma categoria à sua CNH, a Autoescola Vitória dispõe de um micro-ônibus e também de uma carreta. Aproveite. São 6 horas mais 50 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e no próximo bloco, poceiros expulsos do ramal do Cacau lotam Defensoria Pública em busca de apoio. Excesso de velocidade pode ter sido o causador do acidente que matou uma moça quando voltava de uma festa no município de Senador Guiomar. Essas e outras você confere em detalhes daqui a pouquinho.